lágrimas são minha oferta. Quem tanto me amou, quem me perdoou. Obrigado, bom Pai, porque um dia o Senhor decidiu vir a esta terra pagar com sangue a nossa salvação, o nosso perdão. Por isso, bom Pai, nesta noite estamos aqui reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo acima de tudo que Tu és Deus, e Tu és um Deus que é capaz de curar, de restaurar, de ressuscitar, se for necessário, assim como a gente vê na Tua palavra. Por isso, bom Pai, queremos derramar nesta noite aos Teus pés as nossas petições, as nossas angústias, tudo aquilo, bom Pai, que nos remete ao medo, à incerteza, porque nós queremos ter a Tua paz, a Tua salvação. Por isso ensina, Pai, a cada um de nós a depender de Ti, a depender, Pai, do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Este nós queremos hoje, Pai, receber gratuitamente. Nós queremos, bom Pai, nesta noite, declarar que nós acreditamos em Ti, mas que o Senhor, acima de tudo, aceite assim como nós somos, porque somos pequenos, falhos. A fé muitas vezes nos escapa pelas mãos, mas tivemos coragem, Pai, de estar aqui no Teu trono de graça, para provar da Tua misericórdia, porque o Senhor é bondoso, o Senhor atende aqueles que Te seguem, que Te buscam de coração. Por isso não deixe, Pai, que nenhuma pessoa que aqui está, talvez alguém aqui nesta igreja, Pai, veio pela primeira vez. Talvez alguém, Pai, está tendo a oportunidade de falar contigo pela primeira vez. Eu não sei, mas o Senhor conhece e sonda os nossos corações. Por isso, Pai, faz desde agora uma transformação. O Senhor tem poder para isso, Pai. Tantas histórias bíblicas nós temos de pessoas que foram transformadas pelo simples toque nas Tuas vestes. Por isso, neste momento, queremos tocar as Tuas vestes, Pai, para que o Senhor nos restaure, nos purifique, e que a incredulidade, Pai, se afaste do nosso coração e da nossa mente, porque nós sabemos que quem não crê em Ti, quem é incrédulo, não terá salvação. Não deixe que ninguém se perca nesta noite, Pai. Se for o caso, nos transforma, nos quebra como barro, Pai, como um jarro de barro, para fazer novamente da maneira que o Senhor quer. Somos humildes em pedir desta forma. Transforme as nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Você pode sentar. E ainda em atitude de reverência, louve conosco. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus
acredita na letra destino, solte a sua voz, expresse a Deus. Ele aceita o seu louvor assim como você entende. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti, me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Converse com Jesus. Entregue sua vida a Ele. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Que Deus seja louvado e que nós possamos receber o pão da vida neste momento. Gente amada por Deus, muito boa noite. Estamos neste domingo concluindo a série sobre o poder do hábito. Eu espero que pela graça de Deus, alguns de vocês tenham iniciado esta jornada na vitória contra alguns maus hábitos. E na realidade, o interessante é que cada mau hábito seja vencido um de cada vez. E gradativamente você vai obtendo vitórias sobre os subsequentes e vai perceber que a melhor maneira de você vencer um mau hábito é substituindo-o por um bom hábito. Imagine a sua vida repleta de bons hábitos. Como naturalmente sua vida vai ser diferente, vai ser melhor. E o hábito é de fato uma questão espiritual. Estive lendo um pensamento que diz assim, que você começa a tecer um fio de cada vez e quando menos espera, estes fios se transformam em uma corda e você não consegue mais rompê-los. Assim também acontece com os hábitos. Você vai tecendo um de cada vez e depois fica muito difícil de rompê-los. Vocês acreditam nisso? Concordam com isso? Então, queridos, nós entendemos, obrigado, Éder, que
não existe um só problema que você e Jesus não possam resolver juntos. Se você acredita nisso, diga amém. Não existe um só problema. E é a mais pura verdade. Que você e Jesus não possam resolver juntos. Então, se de repente você tem sofrido algumas derrotas sucessivas em sua vida, por favor, entenda, não é necessário que você continue sendo derrotado por um mau hábito, por um vício, por um pecado que atormenta a tua vida e não permite que você seja uma pessoa plena em Cristo. Não precisa viver assim. O pecado é a coisa mais desnecessária que existe. O Jardim do Éden nos elucida isto. Eva não precisava daquele fruto para viver e nem tampouco para ter prazer. Aquele fruto era completamente desnecessário. Portanto, a palavra nos perpassa nas entrelinhas que você não precisa do pecado nem para viver e nem para ter prazer. O pecado é a coisa mais desnecessária que existe. E na realidade, quando um mau hábito se transforma num pecado, ele atormenta a nossa vida. Porque você forma um mau hábito e depois o mau hábito te deforma. Acontece isso ou não? Não é verdade? Muito bem, hoje nós vamos trabalhar com esse tema sobre o poder do hábito. E nós queremos inicialmente que você entenda o seguinte, que a palavra de Deus, este livro extraordinário, que é uma biblioteca em miniatura, a Bíblia é composta por 66 livros, que foram escritos ao longo de 1.600 anos. Então você tem aqui, na realidade, uma biblioteca portátil. E aqueles que acham ainda pouco e pegaram então o iPad, pegaram o celular e já traz a Bíblia no próprio celular, o que já facilita a sua vida. Seja de forma eletrônica ou não, o importante é que você tenha em suas mãos, diante dos seus olhos, a revelação do pensamento divino, que é exatamente a Bíblia. E aqui nós encontramos um livro que está repleto de princípios espirituais que devem ser transformados em hábitos de vida. Vocês entenderam o que eu falei? Hábitos de vida devem ser completamente baseados, fundamentados nos princípios espirituais que se encontram neste livro. E de repente, então, você pode fazer a seguinte pergunta. E essa pergunta eu coloquei aqui o Kelvin, com sua permissão, viu, Kelvin? Coloquei você no caso aqui. O Kelvin me perguntando uma pergunta capciosa. O que é princípio, Kelvin? O que é princípio? Não vou partir da questão etimológica de que princípio é a iniciação de todas as coisas. Não vou partir da questão do hebraico e do grego, que diz que princípio vem do grego arque. Não é essa a questão. Princípio aqui, queridos, é simplesmente uma verdade absoluta, independente, incondicional e atemporal. Aí complicou agora, né? Princípio é uma verdade na palavra que ela é simplesmente inegociável, independente do tempo, da cultura, independente das circunstâncias e das consequências. Você faz o que é certo porque é certo. Isto é princípio. Agora pare e pense na vida de uma pessoa regida por princípios e de uma pessoa que não é regida por princípios. Uma pessoa que é regida por princípios, ela é firme, ela tem domínio sobre suas palavras e ações. Ela é uma pessoa comprometida. E independente das consequências, ela faz o que é certo porque é certo. Então, alguns exemplos de princípios na Bíblia. Os 10 mandamentos, que se encontram exatamente no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. Faz quanto tempo que você não lê os 10 mandamentos? Vamos aproveitar para nós darmos uma lidazinha. Bíblias abertas no livro de Êxodo.
de repente faz um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Êxodo capítulo 20. Aqui nós temos, queridos, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, foram perpassados para Moisés e foram escritos em tábuas de pedra. Eu já falei para vocês que eu fico muitas vezes querendo imaginar como é a caligrafia de Deus. O Deus que fez o átomo, a célula, e mais do que isso, fez também as galáxias, a complexidade do corpo humano. Este Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Lamentavelmente, Moisés quebrou as 2 tábuas de pedras e foi chamado outra vez à presença do Senhor no Monte Sinai, e foram mais 40 dias de jejum e oração na presença do Criador, e Deus reescreveu ipsis literis os 10 mandamentos em 2 outras tábuas de pedra que foram colocadas no santuário terrestre. E cerca de mais ou menos, por ocasião de 600 anos antes de Cristo, quando Nabucodonosor ameaçava invadir Jerusalém, o profeta Jeremias e mais alguns sacerdotes esconderam essas 2 tábuas de pedra em algum lugar, e até hoje essas pedras não foram encontradas. Daí você tem Indiana Jones em busca da arca perdida, né? E o fato é que arqueólogos têm investido grandes somas de dinheiro para descobrir as 2 tábuas de pedra que estavam no santuário terrestre, as 2 tábuas que foram escritas pelo dedo de Deus e contêm os 10 mandamentos. Profeticamente, nós fomos iluminados com a profecia de que antes da segunda vinda de Cristo, estas 2 tábuas de pedras serão encontradas. Antes da volta de Jesus, no contexto inclusive ali da lei dominical e assim por diante. E aí você pergunta, pastor, onde é que está escrito isso? Esta informação é extra bíblica e ela não foi dada por Ellen White. Mas vejamos então os 10 mandamentos. A palavra aqui nos diz o seguinte: mais importante do que descobrir as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos é ter a lei do Senhor no seu coração pela sua graça. Amém? E note que graça sem obediência é uma desgraça. E a maior prova de que a graça de Deus se derramou sobre a sua vida é que você é espiritualmente habilitado a viver de acordo com a vontade de Deus expressa nos 10 mandamentos. Você não é salvo porque guarda os 10 mandamentos. Você guarda os 10 mandamentos pela graça porque você já foi salvo. E o texto aqui nos diz, amados, no capítulo 20, versículos 3 em diante: não terás outros deuses diante de quem? De mim. Não farás para ti imagem de escultura. Verso 5, não as adorarás, nem lhes darás culto. Versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 8, lembra-te do dia de sábado para o... E o versículo 12, honra teu pai e a tua. Versículo 13, 14, 15, verso 16. E o último, 10º mandamento, verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo e nem nada que pertença ao teu próximo. Então os 10 mandamentos são um exemplo de princípios, independente do tempo, independente da situação, ele deve ser obedecido, custe o que custar. O conceito bíblico de fidelidade é uma fidelidade incondicional. Você observa isso, por exemplo, em Apocalipse 2:10, quando diz assim, olha, vocês sofrerão perseguição, mas ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Se você usar a conjunção se, eu sou fiel se estiver tudo bem, quando as coisas estiverem mal, o que é que vai acontecer? Você vai ser o quê? Infiel. Então a fidelidade bíblica, ela não é condicional, ela é o quê? Incondicional.
Situação difícil? Sim. Eles estavam num país onde era proibido realizar a pregação do Evangelho. E naquela ocasião, ele estava no carro com 3 pessoas que seriam batizadas no rio. E no caminho a polícia para o carro e pergunta: para onde vocês vão? E o motorista, que era o pastor, conduzindo as 3 pessoas que seriam batizadas, disse: vamos para o rio. Fazer o quê? Se o pastor responde: realizar um batismo, ele e as 3 pessoas seriam presas. E talvez fossem até para um campo de concentração. Se o pastor chega e inventa uma desculpa e mente, de certa forma eles seriam o quê? Liberados. O que você, no lugar desse pastor, faria? Diria a verdade ou mentiria? Diria a verdade ou mentiria? Você tenta resolver os seus problemas pecando do seu jeito ou do jeito de Deus? Vocês começam a perceber a coisa? A ética situacional, ela é condicionante. Ela mede as suas atitudes pelas consequências. Então aí você aplica a lei do mal menor. Pastor, é menos mal mentir do que ser preso. Isso corresponde à lógica humana. Mas nem tudo que é lógico é correto. E quando eu disse para vocês que o princípio é inegociável, incondicional, independente, vocês agora começam a compreender? Para Deus, você resolve os seus problemas com a verdade. Pastor, estou morrendo de fome. Estou há 7 dias sem comer carne de porco, sem comer carne. Morrendo de fome. Aí você sente um cheiro de churrasco. E aí você vem aquela costela, você parece aquele urso de Daniel com aquelas 3 costelas na boca. E quando você está mastigando, aí alguém diz: você é adventista? Sou. Isso aí é carne de porco. Você comeria ou não comeria? Aí a ética situacional diz assim: é menos mal comer carne de porco do que morrer. Vocês se lembram quando aquele avião caiu em 1970, que para sobreviver tiveram que comer carne de outros seres humanos? Se lembram dessa tragédia? Queridos, percebem que só pela graça, nenhum de nós aqui é habilitado a ser fiel a Deus. Nenhum de nós, inclusive o pastor. É só pela graça. Eu estou colocando essas situações assim extremas, e algumas até mesmo, e uma delas até um pouco cômica, para te mostrar que é só pela graça. Nós só conseguiremos viver de acordo com a vontade de Deus pela sua graça. Então temos que ser totalmente dependentes. Por isso o Kelvin então me faz aqui uma segunda pergunta bem capciosa. Como um princípio é transformado em hábito? Como? Primeiro, queridos, um princípio é transformado em hábito pelo poder de Deus. Vamos abrir a palavra hoje algumas vezes. Vamos para uma maratona bíblica. Por favor, abra o compêndio de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Você tem, por exemplo, um mau hábito que há muito tempo você tenta vencer e não consegue vencer. Você vai entender agora o que eu estou querendo lhe dizer, querido. Bíblias abertas em Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. Contar a palavra de Deus, 17 e 18. Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração. Quando é que isso acontece? É quando você fala somente para si mesmo, no silêncio da sua alma. Aquelas coisas que você diz para você mesmo, que você não diria para ninguém, inclusive para Deus. Aquela conversa intrapessoal que você tem, muitas vezes até sem perceber.
Então a Bíblia diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, queridos, aplicando esse texto bíblico, a palavra nos recomenda a não dizermos para nós mesmos que somos capazes de vencer um mau hábito, de vencer um problema que nos atormenta, quem sabe, há anos, de vencer um pecado pela nossa própria força. Mas você consegue vencer seus maus hábitos pelo poder de quem? Pelo poder de Deus. É isso que o texto aqui está dizendo. Agora a pergunta é exatamente a seguinte: como este poder se manifesta em sua vida? O apóstolo Paulo nos revela isto. Por favor, Efésios capítulo 3, Bíblias abertas em Efésios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Efésios capítulo 3, versos 7 e 8. Esse texto é extraordinário, porque ele nos mostra exatamente como é que a coisa acontece, como o poder de Deus se manifesta em tua vida e quem é esse poder. O capítulo 3, versos 7 e 8 diz assim: no qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Agora, por favor, pare e pense, quem era Paulo quando isso aconteceu? Quem era Paulo? Um inimigo da igreja, um homem que invadia os lares dos cristãos, pegava então a família inteira, crianças, jovens, adultos, velhos, e os conduziam para serem julgados e condenados à morte. Este homem aqui afirma taxativamente que foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos. Então, por favor, faça aqui uma aplicação. Paulo recebeu esse poder porque ele merecia ou porque ele precisava? Porque ele o quê? Você não recebe o poder de Deus em tua vida porque você merece, mas porque você precisa. E ele disse: eu, o menor dentre os santos. Pense no pior pecador que tem hoje entre nós aqui na igreja. O pior. Coisas que você jamais imaginava que seria capaz de fazer, você fez. E você tem feito. Essa pessoa pode ser alvo da maravilhosa graça de Deus, segundo o poder que nele, o poder de Deus que nele o quê? Opera transformando radicalmente o seu coração, a sua mente, a sua vida espiritual, o seu caráter. Por isso, a transformação interior é o maior milagre que existe, gente. E somente Deus pode fazer isto. Creia, não há problema que você e Cristo não possam resolver juntos. Inclusive problemas morais, problemas espirituais, problemas de caráter, que podem ser resolvidos. E aqui no versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Deus pode e faz mais do que tu imaginas, mais do que tu pedes ou consegues pensar. É o que o texto está dizendo, segundo o poder que opera em nós. E a pergunta é a seguinte: quem é esse poder? Esse poder não é uma energia positiva. Esse poder não é uma coisa. A palavra nos diz taxativamente em Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Então sereis. Então você percebe que o poder de Deus é o Espírito Santo em nós, e ele transforma o nosso ser. Então sereis. Porque até então tu não eras. Mas pela graça maravilhosa de Deus e pela atuação vertiginosa do Espírito Santo em tua mente, em teu coração, coisas inexplicáveis acontecem dentro de ti. E ocorre então uma transformação interior que surpreende aqueles que estão ao teu redor e muito mais a você mesmo.
Então, o poder de Deus que nos liberta dos maus hábitos é a pessoa do Espírito Santo. Amém? Quem nos liberta dos maus hábitos? Quem nos liberta dos maus hábitos? Por favor, passando mais algumas páginas da Bíblia para trás. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, Bíblias abertas. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O texto bíblico assim nos diz: se alguém... eu estou lendo 1 Coríntios, desculpe-me. 2 Coríntios 3, 17. Se bem que o 1 Coríntios 3, 17 também está relacionado com 2 Coríntios 3, 17, vou dizer por quê. Bom, 2 Coríntios 3, 17, o texto bíblico diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Então, como ser liberto dos maus hábitos? Pela presença magnífica do Espírito Santo em tua vida. Porque aonde está o Espírito do Senhor, aí há o quê, queridos? Liberdade, libertação. E 1 Coríntios 3,17 diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E os nossos maus hábitos, ainda que se originem com o pensamento, eles contagiam o seu corpo. E podem beneficiar ou prejudicar a sua saúde. Existem maus hábitos que prejudicam a saúde? Claro que sim. Muitos. E o teu corpo é templo do Espírito Santo. Mas aonde está o Espírito Santo? Aí é o quê? Liberdade. Então, queridos, fazendo uma recapitulação. Como um princípio é transformado em hábito? Pelo poder de quem? De Deus. Muito bem. Como recebemos esse poder? Pela graça. Quem é esse poder? O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está presente e se manifesta, o que é que acontece? Libertação. Segundo aspecto, oração. Esse texto que eu selecionei para vocês encontra-se em 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. É um texto que merece ser sublinhado em sua Bíblia. O texto aqui nos diz, queridos, o seguinte: 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Diz aqui assim: e esta é a confiança que temos para com Ele. Esta é a confiança, convicção que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele o quê? Nos ouve. E versículo 15, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos o quê? Feito. Então não há motivo para você ter dúvidas de que Deus de repente deseja te libertar de um mau hábito. Porque é da vontade de Deus que você se livre de todo mau hábito que prejudica a tua vida e até mesmo as pessoas que estão ao seu redor. É da vontade de Deus, tenha certeza disto. Você não precisa continuar vivendo desse jeito, escravizado, controlado por um mau hábito, por um vício que prejudica a tua saúde, que prejudica a tua vida e não permite que você seja uma pessoa plena e feliz. E quando você então ora e suplica a Deus, você já sabe que o teu coração está alinhado com o coração de Deus. Que a vontade de Deus, ela é exatamente a sua vontade, ou se tornou a tua vontade também. E que nesta sintonia com Deus, de coração a coração, no que tange ao exercício da vontade, o Espírito de Deus se manifesta, cumprindo a vontade de Deus em tua vida, com a tua permissão. E diante exatamente desta vontade, as forças das trevas não têm domínio sobre ti. Deus é mais. E ao manifestar o seu poder e cumprir a sua vontade, vem a vitória. Amém? Então, queridos, por favor, creia nisto. Segundo passo para se vencer um mau hábito, ou se adquirir bons hábitos, é oração. Ore por isto e não pare de orar enquanto não receber a bênção. Às vezes as pessoas ficam perguntando: quanto tempo, pastor, eu devo orar?
Você deve orar o tempo até que você sinta a presença e a bênção de Deus. E pastor, vai passar muito tempo. Você está mais preocupado com o tempo ou com a vitória? Não importa quanto tempo. O que importa é você obter a vitória. Hoje eu postei no Facebook, você não deve orar para que Deus ouça a sua voz. Você deve orar para que você ouça a voz de Deus. E é isso que nós devemos, queridos, ouvir a voz de Deus, nos dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem mim, nada podeis fazer. Ouça a voz de Deus, falando ao teu coração, te libertando do pessimismo, te libertando do autodeterminismo. Que Ele possa, de fato, incidir sobre a tua mente, o teu coração, a tua alma, a luz da vitória, de que pela sua graça você pode dar uma guinada de 180 graus na sua vida. Que esta semana pode ser a semana, sabe, em que chegou a hora de mudar, e de mudar para melhor. Queridos, pelo exercício da vontade, a Bíblia diz, Filipenses 2,13, que o querer e o efetuar vem do Senhor. O Espírito de Deus coloca no teu coração, coloca na tua mente, a vontade de seguir a Cristo, de viver como Cristo, de amar a Cristo, de fazer a vontade de Deus. É Deus quem efetua em você o querer e o efetuar. E a libertação de um mau hábito envolve a vontade. Como Deus faz isso? Eu não sei, eu só sei que Ele faz. E em primeira instância, para mim, o que importa é isso. Mas a oração cria um clima de espiritualidade que muda a tua maneira de pensar, que muda a tua perspectiva de futuro, que muda a tua visão sobre os teus problemas pessoais. Mais ainda, queridos, a libertação de um mau hábito, ela envolve esforço. Por favor, abra mais uma vez a palavra no livro de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 58 e 59. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 58 e 59. O texto aqui nos diz assim: Quando fores com o teu adversário ao magistrado, todo mau hábito é um inimigo que tem que ser vencido. Esforça-te para te livrares. Então exige-se esforço para a libertação de um mau hábito. Às vezes é que nós não queremos pagar o preço, mas exige esforço sim. Esforça-te para te livrares deste adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o quê? O último centavo. Quantas pessoas passaram por essa experiência? Que lamentavelmente começaram a fumar. E o cigarro, não se ofendam, é a chupeta do diabo. Cada cigarro que se fuma diminui 14 minutos de vida. E essas pessoas não se esforçaram para se livrar deste inimigo que estava causando a sua morte em câmara lenta. Só no ano passado, mais de 120 mil brasileiros morreram por doenças causadas ou agravadas pelo cigarro. E lamentavelmente se tornaram prisioneiros. Uma prisão terrível. E pagaram até o último centavo com sua própria vida. Forme um mau hábito. E o mau hábito deforma e destrói você. Jesus então aqui afirma que você deve se esforçar para se livrar. Mas até este esforço pessoal, ele é ativado pelo Espírito Santo e é resultante da sua graça. De tal forma que você não pode dizer que conseguiu a vitória pela sua própria força, mas pela força do Senhor atuando em teu coração. Amém? E quinto e último, queridos, pela perseverança. É assim
que pela graça de Deus, os princípios da palavra são transformados em hábitos de vida. Pedro não tinha o hábito de orar. Por isso que naquela noite no Getsemane, Jesus apelou para que ele orasse. E Pedro preferiu ir para o Facebook, preferiu assistir Netflix, preferiu assistir Rede Bobo, essa besteira, do que orar. Porque ele não tinha o hábito de orar. Jesus disse: orai e vigiai para não cair em tentação. E lamentavelmente, o que foi que aconteceu com Pedro? Caiu em tentação. Mas a Bíblia nos mostra que Pedro se tornou um homem de oração. Nós vemos em Atos 13 e 14, Pedro participando e liderando uma reunião de oração. Vemos em Atos capítulo 3, verso 1, Pedro com uma dupla de oração, e o seu companheiro de oração era João, indo para a igreja às 3 horas da tarde, não para ouvir um sermão, mas para orar. E vemos em Atos capítulo 10, verso 9, Pedro subindo ao eirado por volta do meio-dia, para buscar a Deus em oração. Estas referências bíblicas nos evidenciam que aquele Pedro que não era um homem de oração, passou a ter um princípio espiritual chamado oração, como um hábito de vida, a ponto dele ter em sua agenda horas marcadas com Deus para investir tempo na oração. E Pedro passou a ter uma vida de oração. Pedro venceu um mau hábito substituindo-o por um bom hábito. Mas isso demandou o poder de Deus em sua vida, sim ou não? Isso demandou a atuação do Espírito Santo, a graça de Deus em sua vida. Isso demandou o exercício da vontade, a perseverança. Isso demandou, queridos, um esforço pessoal. Não haverá libertação sem o poder de Deus em tua vida. Sem oração, sem esforço pessoal. Tome nesse momento a decisão de ser livre em Jesus Cristo, de transformar os princípios da palavra em hábitos de vida, de ter a vitória, de ver tua vida transformada através da manifestação do poder de Deus em teu coração e na formação de novos hábitos que farão a diferença para melhor em teu coração e em tua vida. Você deseja isso? Se você deseja, por favor, fique em pé. Nós vamos cantar essa música agora e pedimos que todos aqueles que creem, que sentem necessidade da manifestação da graça, do poder de Deus em sua vida, que entendem, que tomam a decisão de iniciar esta semana com a mudança de um mau hábito, transformando um princípio espiritual em um hábito de vida. Por favor, enquanto nós cantamos, vem aqui à frente, no altar da decisão, dizendo: Senhor, eu entrego a Ti o meu coração, meus problemas pessoais, os meus maus hábitos, e suplico o Teu poder em minha vida. Eu necessito de Ti, Senhor. Atue, por favor, em minha vida. Se você tem essa necessidade, se você crê nisto, se você sente isto, venha. Escravo deste mundo, e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e
pior dos pecadores, e por isso eu suplico, eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo agora pela fé, conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Declare a Deus que você necessita dele. Eu não sou nada, sou escravo deste mundo, e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar, já não tenho forças, mas preciso ser guiado. Sou miserável, o pior dos pecadores, e por isso eu suplico, eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo agora pela fé, conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Querido e eterno Deus, louvado e enaltecido seja, Senhor, pela tua ação do teu Espírito que desperta em nós o desejo de sermos totalmente teus. Estamos aqui, Senhor, te louvando, ouvindo a tua palavra, porque reconhecemos a nossa necessidade e total dependência de ti. Que tu ouças, meu Pai, o clamor de cada coração, que tu possas colher em tuas mãos cada lágrima, que tu, ó Deus, consideres profundamente o íntimo desejo de cada pessoa aqui presente. Todos nós temos nossas lutas pessoais, problemas para serem vencidos, mas entendemos, Pai, que com Cristo, em Cristo, por Cristo, qualquer problema é resolvido. Pedimos, Senhor, que nos ajudes, manifestando o teu poder em nosso ser interior. Tem algumas coisas que não estão muito bem conectadas contigo em nosso cérebro. Existe alguma química, Senhor, alguma coisa que não está sendo muito benéfica. Tu conheces como o cérebro funciona, como a mente funciona. Então que tenhamos a mente de Cristo. Que tenhamos uma mente espiritualizada pela oração e pela palavra e pela atuação do Espírito Santo. Que desfrutemos do teu amor, da tua paz, da tua alegria. Que tenhamos domínio próprio. Que obtenhamos vitórias significativas e vitais em nossa vida pessoal.
Portanto, nesta hora derramamos aos teus pés os nossos pecados, mas também derramamos aos teus pés o nosso clamor por libertação, por vitória. E também expressamos o nosso sincero desejo de sermos somente teus. Em Cristo, dá-nos uma boa semana, que ao sairmos aqui, saiamos com a alegria da salvação. Em nome de Jesus, amém. Aproveite agora, abrace a pessoa que está do seu lado. E em Cristo somos mais do que vencedores. E saímos para uma nova semana no poder do Espírito Santo. Louvemos ao Senhor. Saia com a certeza que você é a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia pra colocá-la em qualquer lugar. Nem se acende uma candeia pra colocá-la em qualquer lugar. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia pra colocá-la em qualquer lugar. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte.